Olá, hoje eu postei um vídeo no meus stories mostrando uma obra, mais especificamente a concretagem de uma laje de uma obra. E fiz a seguinte pergunta: se o pessoal achava que a obra se a obra está bonita, e o resultado da enquete, logicamente a obra não está bonita. A maioria das pessoas disse que a obra não estava bonita. E eles estão certos. Na verdade, essa obra está um cenário de guerra, né? O que seria isso? Uma obra que está propício a tudo de errado acontecer, seja acidente, seja a qualidade da obra. Isso aqui não vai refletir qualidade na obra, né? Isso aqui não vai passar qualidade para a obra. Então, essa obra aqui é tudo que não se deve fazer quando você vai executar a obra. A gente tem muitos construtores que simplesmente se nomeiam construtores pelo fato de estar no canteiro há muito tempo, mas que realmente não se qualificam para isso. Então aqui a gente vê que riscos de acidente, detalhe, você que contrata um construtor, quando se acontece algum acidente na obra, muito possivelmente você é o responsável por esse acidente. Então cuidado com quem você coloca na sua obra para executar a sua obra. Nesse caso aqui a gente tem riscos de acidente, pelo que eu vi ali, risco de queda, risco de cair com um tombo, uma torção. Eu vi fio jogado ali de qualquer jeito, a gente não sabe em que condições que tem esses fios. Então a desorganização, ela causa acidente. Então esse é o primeiro ponto. Outro detalhe que para os leigos possivelmente deve ter passado desapercebido é o concreto. Na parte de cima você vê que a gente costuma dizer que o concreto está chorando. O que é? Ele tá escorrendo na forma. O concreto está escorrendo uma água cinza. O que é aquilo, gente? Aquilo lá é cimento. Cimento é para ficar dentro do concreto, não escorrer na forma. Então, com certeza, ali não tem slump, ali não tem controle tecnológico do concreto, né? Então, ou seja, o cara da concreteira na bitoneira, jogou o concreto de qualquer forma. Então, detalhe, então o cara que quer estar à frente de uma obra, ele precisa conhecer o que é slump, o que é resistência de concreto. Então, são esses fatores que faz com que o cara se nomeie construtor. Então, se o cara não tem conhecimento básico do recebimento de concreto, de slump, muito possivelmente esse cara não está preparado para estar à frente de uma obra. Então, cuidado com esses detalhes. Você que é construtor, se qualifique, procure estudar um pouquinho mais sobre isso. São fatores importantes na execução de uma obra. Coisas simples, a quantidade de água. Mas o meu concreto é feito em betoneira. Não tem como sim, você consegue controlar a quantidade de água que você vai colocando. Isso vai dar a resistência necessária para o concreto. Outra coisa, a areia, ela não pode estar sendo armazenada de qualquer jeito, misturando terra, misturando areia fina com areia grossa. Precisa ter cuidado com os materiais. São esses materiais que vão garantir a resistência da sua obra no final. Então, cuidado com o material que você coloca na sua obra. Então, assim, o traço ele deve ser calculado. O concreto usinado ele já tem o traço calculado e vai no caminhão e tudo ok. Se você não ficar atento, o cara, para facilitar a execução dele, muito possivelmente ele vai aumentar a quantidade de a quantidade de água no concreto para ter mais fluidez, para ele conseguir sair mais rápido. Isso, tem que tomar cuidado com isso. Então, se você, cliente, que não tem entendimento, se o seu concreto está vazando demais, se você vê que está um concreto muito mole, se você vê que todas as formas estão chorando no dia de concretagem, o concreto está chorando, aquilo ali é cimento e água. A gente tem um fator, é chamado fator água-cimento. Quanto mais água eu coloco no meu concreto, menor é a quantidade de cimento que vai ter nele. Um dos pontos é justamente justamente porque o cimento sai junto com a água nas frestas de forma. Então, tem que se atentar a isso. O primeiro ponto dessa obra é a desorganização, que pode causar acidente. O segundo ponto, resistência à qualidade. Então, cuidado com a questão do concreto, esse é o primeiro ponto, e a organização. Tira 15 minutos, construtor, tira 15 minutos todos os dias para organizar a sua obra. Pelo fato de ser concretagem, não justifica que a obra esteja num cenário precário igual a esse. Então aqui falta uma série de coisas, falta gestão dessa obra, né? Então, não é desculpa para dia de concretagem, não é. A obra precisa ser organizada, ela precisa ter qualidade. A obra, independente da etapa, ela tem que ser bonita.
eu poderia, como se diz, elogiar essa obra aqui em vários pontos se ela tivesse organizada. Por exemplo, eu não precisaria, eu posso ter uma baia de lixo para todos esses isopores, eu vi arame, tábuas, eu posso ter um local para organizar isso. E um dia que antecede a concretagem, ele é um dia justamente para você rever os pontos, checar escoramento, rever a amarração de ferragem, conferir viga, conferir pilar, no caso aqui não, né? Conferir laje, enfim. O dia anterior ele não é um dia corrido, ele não deve ser um dia corrido, ele deve ser um dia tranquilo, com calma, para ser feito com calma. E aí você no dia posterior, no dia da concretagem, você vai ter uma obra organizada, você vai ter uma obra toda checada em relação à ferragem, à forma, a escoramento. Então essa é a sequência certa e lógica de seguir, não um cenário igual a esse. Então atente-se a isso, cuidado com esses fatores. O construtor procure se informar. O traço ele tem um cálculo, é feito um cálculo para quantidade de areia, quantidade de cimento, quantidade de água, que é muito importante. Então se atente a isso, não fique fazendo obra como se fosse qualquer coisa aí, não. Tenha cuidado, a obra precisa ter a obra ela é muito artesanal, então ela tem que tomar alguns cuidados em relação a isso. A gente chega em algumas obras, está um concreto lá até amarelo, uma cor estranha, marrom, não sei, aquilo ali foi terra junto, ali foi areia fina misturada com areia grossa junto com concreto, e muitas vezes o cara só joga ali, enfim, tirou a forma, se parou bacaninha ali, para ele é o suficiente. Então vamos tomar cuidado com isso. Eu vou criar uma série de vídeos para falar de qualidade de obra. Eu vou falar da qualidade da obra desde o início até o final. Isso, a gente vive isso, a gente aplica isso na empresa que eu trabalho. A gente tem a ISO 9001 e o PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade Habitat. Então, assim, nós vamos fazer essa série de vídeos para estar mostrando todas as etapas e mostrar que dá para ser feito. A gente inclusive a nossa certificação ela foi feita numa obra com aproximadamente 30 pessoas, tinha serviço, trabalho em altura, tinha concretagem e todo o concreto era feito na obra, e a gente tinha qualidade, a gente mantinha um concreto, a gente mantinha as baias para colocar areia, o cimento, tudo organizado. Dá para ser feito, basta querer. A enquete no Instagram, obviamente a maioria do pessoal achou que a obra não estava bonita, e isso é bom porque o pessoal sabe identificar, e se a pessoa que é leiga identificou que a obra não está bonita, é porque tem alguma coisa errada. A obra precisa estar bonita, precisa estar organizadinha, tá ok? O recado de hoje era isso, até a próxima, até mais.